De volta com o nosso Você Bonito, hoje para falar de incontinência urinária, do impacto na vida da mulher. Prestem muita atenção nas informações, às vezes você pode estar passando por esse problema e não sabe exatamente o porquê que isso está acontecendo, ainda não procurou ajuda, até porque a gente sabe. Vou cumprimentar aqui o doutor Alexandre Salum, urologista, bem-vindo. Prazer, é sempre bom. Vandressa Stefanelli, fisioterapeuta pélvica, bem-vinda também. Obrigada. A gente sabe, né, doutor, eu acho que é legal a gente começar por aí, que muitas mulheres não levam a queixa ao médico, porque elas têm vergonha e insegurança, né? É, exatamente. Isso, na verdade, Carol, é um problema de saúde pública. Sim. Se for pensar, mais ou menos a Sociedade Brasileira de Urologia estima que mais ou menos 10 milhões de pessoas devem sofrer desse mal. É bastante. Sendo que grande parte são as mulheres, particularmente um público específico, a partir dos 40 anos. Tá. Tem uma pesquisa que mostra que 45% das mulheres, a partir de 45 anos, começam a ter a incontinência urinária, que basicamente o que é? É a incapacidade de segurar a urina na hora que ela quer, né? E aí a gente tem várias causas, que a gente vai discutir um pouquinho ao longo do programa. E 45 anos, a gente está falando de uma mulher muito jovem, né? E até para entender um pouquinho dessas causas, eu imagino, como tudo na medicina, tem ali a sua questão hereditária, genética, mas vem com questões individuais importantes também, né, doutor? Exatamente. A gente sabe o seguinte, alguns fatores de riscos importantes para a gente estabelecer. Primeiro, pessoas que já tiveram várias gestações. Ah, entendi. E não é só o parto ser vaginal, a cesárea também, porque imagina, você fica por 9 meses com um peso muito maior do que você estava acostumado. Tá. E óbvio que esse mecanismo de contenção que a gente chama de assoalho pélvico, que no fundo são musculaturas ali da região que sustentam a bexiga, ao longo desse tempo acabam de certa forma ficando mais flácidas. Entendi. E aí se inicia um dos mecanismos que determinam a incontinência urinária. É o que a gente chama de incontinência urinária de esforço. Certo, que a gente tem alguns tipos diferentes. Exatamente, exatamente. Essa de esforço é aquela que a mulher, então, de repente, tosse, ri, e aí escapa um pouquinho de xixi. Exato, é esse o clássico. Então, assim, ela tá super bem, ela vai fazer um jumping na academia, perdi um pouquinho. Tá. Ou às vezes ela tosse, espirra, perdeu um pouquinho. Ou seja, é a incapacidade da musculatura de controlar, de segurar a bexiga nesse cenário. Então esse é o primeiro ponto. Mas também tem uma incontinência que às vezes as pessoas não sabem, que é a incontinência por hiperatividade, que é a bexiga hiperativa. Tá. Que é o seguinte, por exemplo, você está tudo bem e de repente vem aquela vontade de fazer xixi. Uma urgência. Uma urgência. E aí você pega a perna aqui, não consegue se portar e tem que ir correndo no banheiro. Às vezes passa da urgência e tem aquela incontinência, ela perde no caminho. Tá. E aí é o que você falou. Isso dá, do ponto de vista social, algo muito chato. Sem dúvida. Complexo. E aí é um ponto que é importante, você que está assistindo a gente, tem que tirar isso da cabeça, não tem que ter vergonha. Perder urina não é normal. E aí é importante procurar um profissional. A gente, urologista, para conseguir fazer o diagnóstico, a gente vai ter a doutora Vandressa que vai explicar um pouquinho sobre a fisioterapia, que é o primeiro passo desse tratamento, mas o mais importante, acho que você ressaltou isso muito bem, isso é um problema. E quando a gente tem um problema, a gente tem que procurar um médico. E com certeza a gente consegue melhorar a tua qualidade de vida. Não fica paradinho em casa, não fica com vergonha. É isso mesmo. Tem muita coisa para fazer, Carol. E aproveitando, né, vamos falar com a Vandressa, a gente vai falar um pouquinho desses exercícios já, mas você também, numa outra ponta, também tem essa questão, né, de estar ali com uma mulher que está numa insegurança muito grande, com algo que uma vida inteira foi normal e que, de repente, de uma hora para outra, ela se vê nesse cenário. Em algum momento ela começa a se incomodar mais com isso, né? Então é muito comum a mulher falar, é normal, eu tive bebê, é normal, depois de um tempo. Só que em algum momento, se você não cuida, vai aumentando essa perda de urina. Tá. E aí isso começa a incomodar. E a gente tem diversos tratamentos de acordo com o tipo de incontinência urinária que ela tem. Então primeiro a gente precisa de um diagnóstico médico para entender a causa,
para a gente entender que tipo de exercício vai ser eficiente. Porque, por exemplo, ele consegue dizer pra gente, o médico consegue dizer, olha, tá tendo uma incontinência urinária de esforço. O que nós, quanto fisioterapeutas, vamos fazer para essa paciente? Avaliar a musculatura íntima dela, entender, ela tá com essa musculatura íntima muito fraca, ela tá extremamente tensa, rígida, porque isso tem acontecido muito também. Com o estresse do dia a dia, essa musculatura também é uma musculatura muito emocional. O aumento de tensão nessa musculatura também prejudica a continência. Que coisa, olha. É uma informação que muita gente não sabe, ele sempre pensa assim, né? Eu tô perdendo xixi, tô com a musculatura íntima fraca. E às vezes não é o caso. Muitas vezes pode ser, mas outras vezes não é. Às vezes tá até tudo saudável, tá tudo bem, não tem a flacidez que você comentou, não teve múltiplas gestações, enfim, não teve um aumento de peso exagerado, mas tá tendo ali um estresse maior e que ao invés que a gente brinca, né, que carrega o mundo aqui, carrega na região íntima. Isso, tem uma rigidez ali naquela musculatura que dificulta o funcionamento dela, a ativação correta. E isso atrapalha, inclusive, na relação sexual. E aí vira uma bola de neve. Porque, né, eu acredito que muitas mulheres acabam também indo procurar ajuda depois de uma determinada situação que tenha relação ali com aquele momento íntimo, né, doutor? Num cenário em que você não trata, né, como a doutora Vanessa muito bem comentou, a incontinência urinária vai tendo graus específicos, vão piorando. Então, assim, ela começa com uma certa urgência, ela começa com uma pequena perda, mas depois ela começa a ter uma perda muito importante. Entendi. Né? E o que você falou também, existe o termo que nós chamamos de dispareunia, que é justamente essa dor na relação. Às vezes isso pode estar, de certa forma, sinérgico também, que são coisas que a gente tem que analisar também juntas, né? E hoje como é feito o diagnóstico para entender, então você contou algumas causas, mas para bater o martelo, entender que as coisas podem estar juntas ou também desassociadas, né? Tem gente que vai ter uma causa, a gente vai ter mais de uma associada. O mais importante, como eu sempre falo, tanto para os alunos da faculdade como para os pacientes, o mais importante é sempre a conversa. 95% do diagnóstico é a conversa, é analisar, é fazer o exame físico. Mas existem exames complementares. Por quê? Por exemplo, você está com infecção urinária, o que acontece? É normal você perder um pouquinho, você tem um pouquinho de ardência, então você tem que excluir infecção urinária. Então fazer um exame simples de urina 1 e urocultura. Tem um exame de imagem que é um ultrassom para ver se tem alguma alteração anatômica. E por último, existe um exame que é chatinho. Já vou falar que é chatinho, mas é importante você fazer, que chama urodinâmica. Esse é um exame que você coloca um catéterzinho no canal e a gente vai medir as pressões dentro da bexiga. E esse é um exame que a gente vai ver a hora que você perde. Se você perde no esforço, se você perde na hora que você tem a hiperatividade. E é uma prova cabal de qual tipo de incontinência você tem. Que coisa. E você vai para casa com esse, como se não, é feito em laboratório. Você vai pode ser no hospital. Não é assim, pegando a rotina real ali da pessoa. Na verdade, assim, a gente vai simular um processo em que você está com um enchimento máximo. Entendi. Ou seja, a mulher normalmente tem mais ou menos aí uns 300, máximo 400 ml na bexiga. Então a gente estimula, pede para ela tossir, e aí a gente vê se ela está perdendo na hora. Entendi. E às vezes você percebe nesse exame aquela sensação da urgência. Então a gente marca também. E aí, finalizando, você pode ter a incontinência então por esforço, a incontinência por hiperatividade, e você pode também, para complicar tudo, a incontinência mista. Você tem um pouquinho de fator da parte do assoalho pélvico de perda, mas você tem também a incontinência por hiperatividade. Que coisa. Doutor, a gente pode colocar etnia nesse papo? Assim, tem mulheres que vão ter mais, isso já é, enfim, conhecido. O que a gente sabe de muito importante, mais do que etnia, é a idade e principalmente o pós-menopausa. Por quê? Porque você tem uma deprivação de hormônios. Entendi. Particularmente dois, estrógeno e progesterona. Mas principalmente o estrógeno, ele é um hormônio muito importante para a regulação dessa região íntima, tanto urinária como ginecológica. Então, quando você tem perda de estrógeno, é normal você ficar mais flácido, você ficar menos lubrificado. Isso, de certa forma, atrapalha tanto
para incontinência, como também o aumento de infecções, que é uma coisa importante. Também de dizer. E no final, a questão hormonal está diretamente ligada, não sempre, é? Sempre. Oh, meu Deus, né? Não tem jeito, nada passa, parece que né? Fica, principalmente quando a gente fala de menopausa, antes, pós, né? Enfim, então, gente, os hormônios, eles fazem diferença nessa questão também. Eu já vou colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar um pouquinho dos exercícios. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Solange, um beijo. Musculação com muito peso pode causar incontinência? Correr pode causar incontinência, pedalar pode causar... Aí começa o jump que você comentou, doutor, causa incontinência. Então, ó, muito boa pergunta, mas na verdade, toda vez quando a gente vai estabelecer algo em medicina, a gente tem que procurar ver causa e consequência. Muito provavelmente, isso aí, na verdade, é a consequência do processo. Fazer exercício físico, fazer jumping, fazer musculação, isso é ótimo, você vai melhorar a sua musculatura. Mas num cenário em que você já tem essa debilidade, de certa forma, essa perda já funcional, aí você fazer o exercício, você aumenta a pressão abdominal e por isso você vai perder. Mas então é um processo de causa e consequência. O exercício sim é bom, mas num cenário que você já está tendo perda, ele vai se manifestar nesse momento. Por quê? Porque faz força, porque tem um esforço também envolvido. Exatamente. Né? Antes da próxima perguntinha, conta pra gente o que hoje a gente tem, né, Vandressa, assim, pra ajudar, tanto como controle, porque eu imagino que o seu trabalho ele entra ali num controle para melhora, como para prevenção também. Afinal, como é que a gente vai saber se a gente vai ter? Não é verdade? Exatamente. Acaba sendo, né, um questionamento. Sim, então, como a gente estava falando da parte hormonal, por exemplo, com essa queda do estrógeno, uma coisa preventiva que a gente pode pensar é um equipamento como esse daqui, que vai aumentar a quantidade de colágeno e elastina na região íntima e isso vai favorecer ali o fechamento uretral e o melhor funcionamento da musculatura íntima. Isso daqui é uma radiofrequência. Que legal. É uma parte de uma radiofrequência. Certo. Então, ela se liga nesse ou não? Não. Esse é outro? Não, esse é um outro equipamento. Eu trouxe uma parte dele, o que a gente usaria de fato para a região íntima para tratar nesses casos de menopausa, né, em que a gente, ou então até mesmo num pós-parto, que também tem uns sintomas muito parecidos com a queda do estrógeno. Logo na sequência, né? Que enfim, exatamente, do parto. Então, esse é um que a gente pode usar. E esse aqui? Esse aqui, por exemplo, a gente pode usar para uma musculatura tanto quando ela está muito rígida, quando a gente estava falando anteriormente, para ajudar no relaxamento e o melhor funcionamento dela, ou até mesmo numa paciente que não está conseguindo contrair corretamente a musculatura. Então a gente coloca... É tipo um choquinho? É tipo um choquinho, mas não é um choque. Ele vai dar uma formigadinha assim, onde a gente pode colocar, por exemplo, eletrodos como esses aqui, na região íntima, que vai ajudar a fazer a contração da musculatura. Porque muitas vezes a gente acha que sabe fazer a contração, que está fazendo os exercícios corretamente, mas não está. Então, por isso que precisa passar por uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica. Para a gente ver o funcionamento. Ah, mas eu ainda estou na dúvida, não sei se eu estou fazendo direito à contração. A gente pode usar esse daqui, por exemplo. A gente pode introduzir ele dentro do canal e aí a paciente, quando faz a contração, ela consegue observar aqui. Porque vai mexer aqui. Porque vai mexer essa anteninha. É bem interessante. Olha só. E aí você acaba fazendo um teste até para ver se ao longo do tratamento essas coisas também estão tendo um efeito, né? Uma coisa simples, mas que realmente funciona. Agora, o que é interessante quando a gente fala da incontinência urinária, dependendo até da fase ali da mulher, é que algumas, todas eu acho que vão se beneficiar com a sua especialidade, com esse tipo de dinâmica e de exercício. No entanto, algumas precisam ir um pouquinho além, né, doutor? Porque no final é algo que está acontecendo de forma involuntária. E aí, eu imagino que não tenha medicamento para uma correção como essa. E aí, como é que a gente faz o próximo passo? Sempre o trabalho, e é legal essa exposição de hoje, é multidisciplinar. Então, a Vandressa vai fazer um trabalho excepcional nesse sentido, tanto antes e, eventualmente, depois, se a gente precisar de algum tipo de tratamento mais invasivo. Então, e o raciocínio é muito simples, né? Então, se você tem a incontinência urinária de esforço, uma certa abaixamento da bexiga, o que a gente vai fazer? A gente vai reposicioná-la. Certo. Então, hoje, quando a gente entende sobre tratamento, você faz o diagnóstico e sempre eu costumo indicar primeiro a parte fisioterápica, para ver se a gente consegue melhorar isso aí. E mesmo que não melhore tanto, depois o pós-operatório vai ser algo interessante. Entendi. E aí o ponto importante,
quando não melhora no ponto de vista de fisioterapia, ou também quando a mulher também, acontece isso, ela não consegue ir no fisioterapeuta, a rotina super complexa, difícil, ou não tem alguém acessível, a gente faz o procedimento cirúrgico, que consiste em quê? Chama-se sling. É você reposicionar novamente a bexiga. O canal, que a gente chama de uretra. E o que a gente faz? A gente dá mais pressão. É uma cirurgia extremamente simples, pouco invasiva. Eu demoro hoje em dia 20, 30 minutos no máximo para isso. Super eficiente. No mesmo dia, no máximo no dia seguinte, ela está indo para casa. Que bom, doutor. Então, é popularmente conhecida como a cirurgia de bexiga caída. Exato. É essa, no passado você tinha cortes, demorava, ficava aquele... Se for falar com as mães, vós, elas ficavam naquela quarentena. Mas hoje, com a medicina evoluindo do jeito que está, hoje com 2 pequenos furinhos... É robozinho. Essa tela é como se fosse um robozinho, 2 pequenos furinhos, uma telinha, a gente, logo assim, 6 horas depois, ela já está em casa. Que legal, gente. E eu imagino que seja uma cirurgia coberta pelo SUS e pelos planos de saúde. Afinal, a gente está falando de uma questão que não é estética, nós estamos falando de saúde. Então, a ANS cobre totalmente isso. Então, todos os convênios têm a necessidade de ter essa cobertura. Hoje a gente tem vários tipos de tela, tem vários tipos desse tipo de cirurgia, mas ela é totalmente coberta pelo convênio. Então, assim, você que está vendo a gente, de novo, acho que o mais importante é frisar isso. Você está com problema, procure orientação médica. Há uma forma muito simples hoje em dia de voltar novamente para você ter uma qualidade de vida e ter a sociabilidade que sempre você quis. É isso. E, claro, seguir depois com os exercícios para manter essa cirurgia duradoura. Vou colocar mais perguntinha do público que escreveu para a gente na tela. Olha lá. Obrigada, Tina, um beijo. Quando tenho crise de ansiedade, faço xixi várias vezes seguidas. Isso é normal? Sabe que isso a gente vê bastante no consultório, né? Às vezes as pessoas muito ansiosas, que já têm o diagnóstico de ansiedade, não por um mecanismo específico, esses 2 que a gente comentou, mas às vezes pela hiperatividade. A ansiedade em si, ela, assim como deixa a gente mais tensa, ela também dispara uma série de informações que faz com que a bexiga ela possa contrair de uma forma mais efetiva. Assim como às vezes, por exemplo, tomar café, chocolate, hortelã, pimenta, que são alguns alimentos que podem, de certa forma, estimular mais a bexiga. Entendi. Então, a ansiedade não é só um problema emocional, não. Ela pode, de certa forma, manifestar também na parte geniturinária. Mandar assim. Um recado, né, para a bexiga. Pode falar sim, querida. Não, e tem também como a gente fazer tratamento para isso, né? Porque por mais que seja um fator de ansiedade, um fator emocional, acaba afetando a bexiga e aí com esse daqui a gente também modula a bexiga. Então a gente consegue modular a bexiga para que ela não fique tão irritada e contraindo assim o tempo todo, fazendo esse xixi várias vezes. Que seria da bexiga hiperativa. Hiperativa que está associado com essa ansiedade. Ai, que legal. Isso a gente vê bastante no consultório, né? Tanto a bexiga, a perda por esforço, como a hiperatividade, ela deve ser sempre encaminhada para a fisioterapia, porque vai dar uma melhora muito importante nesse cenário. Nos casos em que a gente não tem uma melhora significativa, aí a gente vai, de certa forma, ou dar a cirurgia, ou às vezes fazer um tratamento clínico. Por exemplo, quando a gente tem a bexiga hiperativa, hoje a gente sabe, a gente pode usar Botox. Ah, é? Então, para o músculo não contrair? Exatamente. Então, assim como a gente usa Botox para a pele, para a musculatura da mímica, então a gente já tem um estudo de muitos anos dentro da Universidade de São Paulo e a gente sabe que injetar uma ampola de Botox pode melhorar em muito. Eu tenho pacientes que eu sigo no consultório que estão normalmente entre 6 e 1 ano ele tem essa duração. Mas eu tenho pacientes que estão durando já mais de 2 anos e super bem. Puxa, olha, e fácil, algo super fácil, né? Que, enfim, simples. É um procedimento simples, tem que fazer no hospital, mas dura 10 minutos. Né? Olha que legal, gente. Vou aproveitar e colocar mais perguntinhas do público e você ainda tem uma dinâmica de respiração para nos ensinar, né? Posso? Vamos colocar na tela, olha lá. Obrigada, Ailda, um beijo. Eu tive problema com o meu intestino. Isso afetou minha bexiga. Nesse frio dói. O que fazer? A gente tem que entender um pouquinho o que será que aconteceu, né? Às vezes, por exemplo, ela fez uma cirurgia, né? Ou às vezes teve uma irritação, uma gastroenterocolite. A gente sabe que o intestino e a bexiga eles estão muito próximos. Então, às vezes, uma cirurgia que você pode ter uma lesão da bexiga ou uma inflamação pode repercutir disso sim. Tem que procurar ajuda, né, doutor? Certeza. Então, é fundamental fazer uma análise mais pormenorizada do seu caso, que a gente com certeza consegue te ajudar. Tem mais perguntinha, olha lá.
Obrigada, Nina. Um beijo. A incontinência urinária está associada com o períneo? Sim, com certeza. Explica pra gente. Vamos lá. Então, por isso que a gente tem que avaliar sempre a musculatura íntima, né? Porque ela está intensamente relacionada com o assoalho pélvico. Tá. Então, uma musculatura mais fraca, uma musculatura mais rígida, então leva à perda urinária, então está associado. E esses exercícios, até você trouxe os pezinhos aqui, né? A gente já fez pauta sobre isso, não envolvendo só incontinência urinária, mas como prevenção de muitas coisas, né? Quando a gente fala de atividade física, fica muito normal para a gente falar da musculação de todos os músculos do corpo, não é, doutor? Sim. E quando a gente fala da musculação íntima, a gente às vezes se inibe e tal. Mas, gente, isso aqui é uma coisa fantástica. Sim. Né? E continua sendo efetivo ao longo desses anos, né, Vandressa? E cada cor é um pezinho. Isso, exatamente. Certo? E você vai evoluindo igual na musculação, não é isso? É isso mesmo. Então, quando a pessoa tem uma fraqueza, uma flacidez da musculatura íntima, a gente pode, como um dos recursos, utilizar esses pezinhos vaginais para fazer os exercícios junto. Tanto para fazer a contração, tanto para usar ele um pouco sem fazer a contração. Então, um trabalho mais passivo da musculatura. Tá certo. E que também traz qualidade de vida e traz saúde como um todo quando a gente fala de relação sexual. Porque as pessoas ficam muito inibidas em falar desse assunto, né? E não pode, gente, porque a gente sabe que quantos relacionamentos acabam, quantas questões envolvem ali o momento pontual da vida da mulher, que ela nunca mais volta a ter uma vida, a ser feliz, enfim, e tantas outras questões. Então eu acho importante que a gente mostre aqui, falando de um assunto ou de outro, a gente está falando de qualidade de vida. Isso é fundamental o que você está falando, né? E falar isso em TV aberta, Carol, é muito importante, porque são esses cenários que podem mudar muitas vezes uma relação, pode mudar a sociabilidade da pessoa, então é fundamental a gente falar e no consultório a gente definir e conversar bastante sobre isso e de uma forma tranquila, de uma forma leve. Você tem que sempre levar suas queixas pra gente no consultório. É isso mesmo. Vamos fechar então com o seu exercício? Vamos fechar. Geralmente, então, a gente sempre fala para fazer os exercícios de contrai e solta. Mas como a gente viu ali na pergunta, o medo de perder xixi na academia, na musculação, achando que isso seria um problema. Então, uma forma de não perder na musculação é sempre continuar respirando no exercício. Tá. Então, se você senta certinho ou mesmo na hora que for levantar um peso, ao soltar o ar, você levar o umbigo para dentro e para cima, você vai ativar involuntariamente a musculatura do assoalho pélvico. Então, você vai estar trabalhando essa musculatura também. Para dentro e para cima. Quando solta o ar, então inspira, solta o ar. Tá. É um dos exercícios que a gente pode fazer, que é simples. Ou então até mesmo aquela respiração que a gente fala que é diafragmática. A gente inspira, expande peito e abdômen. Tá. Solta o ar, tudo volta sem fazer nenhum tipo de esforço. Assim. Isso ajuda a relaxar a musculatura íntima. Você sente que pega, tá vendo? Entendi, porque o diafragma e o assoalho pélvico, eles trabalham como uma dança juntos. Tá. Então, aí nessa parte, a gente relaxa mais a musculatura. Então, o importante é a gente saber que essa perda urinária, ela pode acontecer por diversos motivos. Então, a gente não pode pensar que é só fazer exercício com pezinho, só ficar contrai e relaxa, que vai trazer a solução. Então, tem que entender como está essa musculatura. Perfeito. Temos 1 minuto e 30, mas dá tempo de mais uma perguntinha. Vamos até o final, olha lá que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ellen, um beijo. Minha mãe tem 85 anos e vai 5 vezes ao banheiro de noite. Como fazer para não atrapalhar o sono dela? Carol, Ellen, exatamente o que a gente comentou. Isso é clássico da bexiga hiperativa. Então, se ir várias vezes à noite, é por quê? Porque a bexiga está contraindo numa hora que você não quer. Então, fundamental, sua mãe neurologista, muito provavelmente ela deve ter esse problema da hiperatividade e tem remédio, tem botox, tem uma série de coisas que com certeza vão melhorar a qualidade de vida dela. É isso. Eu vou agradecer, obrigada sempre, o doutor está sempre com a gente, adorei conhecer seu trabalho também. Gente, é importante que a gente fale sobre esse assunto, estamos na TV aberta, porque busque ajuda. Olha quantos recursos a gente tem hoje. Importante dizer, então, que está na rede pública, no SUS, né, a cirurgia coberta pelos planos de saúde. Então, aproveitem e eu vou deixar o contato dos nossos convidados. @doutor.alexandre Salum Bull. O Bull também com 2 L's. B-U-L-L. @doutor abreviado
Ricardo.alexandre.salumbum e Vandressa, nossa fisioterapeuta, é o @Vandressa com w.fisio, @Vandressa.fisio. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu? Foi maravilhoso. Voltamos amanhã ao vivo, 1h da tarde. Você fica com Mulheres. Obrigada pela companhia. Beijo, até amanhã.